Olá a todos, estamos aqui então para a nossa segunda aula no que respeita à matéria dos monómios e polinómios e hoje vamos nos focar num caso notável que é o quadrado do binómio. Portanto, vamos começar a ver o quadrado do binómio. O quadrado do binómio é apresentado sob a forma a mais b ao quadrado. Portanto, como sabemos, quando temos um fator ao quadrado nós temos que o multiplicar por si mesmo, neste caso, duas vezes. Portanto, se o que temos ao quadrado é o a mais b, isto implica que eu faça a mais b vezes a mais b. Portanto, resolvendo o quadrado, nós podemos também ter uma subtração e isto vai implicar algumas alterações na forma de resolução. Portanto, neste caso eu tenho a menos b ao quadrado, que será igual a menos b vezes a menos b. Então vamos ver como podemos aplicar estas fórmulas. No primeiro caso, no caso da adição, vamos fazer a propriedade distributiva da multiplicação. Portanto, vamos fazer o A vezes o A vezes o B vezes o A e o B vezes o B. Portanto, aqui todos os fatores são positivos, não temos que nos preocupar com os sinais, pois todos os produtos vão ser positivos. Então, A vezes A fica A ao quadrado, A vezes B fica AB, B vezes A fica também AB, pois eu tenho que colocar por ordem alfabética, e por fim, B vezes B, B ao quadrado. Portanto, se repararem, eu posso calcular esta parte aqui em que tenho AB mais AB, que são na realidade 2AB. Portanto, a sua fórmula mais simplificada será A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Agora vamos ver o caso da subtração. Portanto, como vimos, tenho que fazer A menos B vezes A menos B. Mais uma vez, aplico a propriedade distributiva da multiplicação, mas agora tendem atenção que tenho fatores negativos. Portanto, vamos ver. A vezes A fica A ao quadrado. A vezes menos B, atenção, o A é positivo, o B é negativo, logo o meu resultado será negativo. Então, vou obter menos AB. Depois, menos B vezes A é a mesma situação, um dos fatores é negativo, o outro é positivo, portanto resulta-me menos AB. E por fim, menos B vezes menos B, menos com menos já sabemos que dá mais na multiplicação, portanto resulta mais B ao quadrado. Portanto, mais uma vez, e à semelhança do exemplo anterior, eu posso calcular o menos AB menos AB, que resulta em menos 2AB. Portanto, a minha fórmula reduzida será A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Estas fórmulas são as fórmulas que vocês têm de reter. Portanto, no caso positivo A mais B ao quadrado, eu tenho que a fórmula do quadrado do binómio é A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. No caso negativo, é a mesma fórmula, no entanto, fica A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Vamos colocar isto na prática. Portanto, imaginemos este caso. Eu tenho x mais 3 ao quadrado. Portanto, o x é o meu A, o 3 é o meu B. Portanto, vamos olhar para os dados. Nos dados eu tenho que o A é o x, o B é o 3, colocamos a fórmula aqui como auxiliar de memória. Portanto, no primeiro passo eu sei que tenho que fazer A ao quadrado, que neste caso fica x ao quadrado. No segundo passo eu tenho que fazer 2 vezes A vezes B. Portanto, 2 vezes x vezes 3, que resulta em 6x. No terceiro passo, eu tenho que fazer o meu b ao quadrado. Se o meu b é 3, fica 3 ao quadrado, que resulta em 9. Portanto, esta seria a resolução correta para este quadrado do binómio. Agora vamos ver outro caso. Agora, o meu x, o meu a é 4x, o meu b é menos 5. Então, vamos colocar os dados. Temos que o meu a é 4x, o meu b é menos 5. No primeiro passo, temos que fazer o a ao quadrado. Portanto, 4x ao quadrado vai ficar 16x ao quadrado. Portanto, tenho que fazer, reparem, o coeficiente ao quadrado. Portanto,
4 ao quadrado dá 16 e a minha parte literal ao quadrado que fica x ao quadrado. O meu segundo passo é 2 vezes a vezes b, portanto 2 vezes 4x vezes menos 5. E agora reparem, 2 vezes 4x dá 8x. Reparem, positivo. Mas agora vou multiplicar com um fator negativo. Portanto, 8x vezes menos 5 resulta em menos 40x. Por fim, no b ao quadrado, o meu b é menos 5, portanto, não se esqueçam, menos 5 ao quadrado é o mesmo que ter menos 5 vezes menos 5. Menos com menos dá mais, portanto, resulta também mais 25. E esta seria a resolução correta para este exercício. Agora vamos pegar na aula anterior para fazermos a relação deste conceito com o monómio e o polinómio. Portanto, a figura a seguir é formada por dois quadrados e por dois retângulos. A área de cada quadrado está indicada na figura. Portanto, o quadrado cor de laranja tem uma área de 36y ao quadrado. O quadrado mais pequenino, o amarelo, tem uma área de x elevado a 8. Portanto, no exercício A, o monómio que representa o lado do menor quadrado, portanto, do quadrado amarelo. Então, vamos ver. Eu sei que a área se faz fazendo lado vezes lado. Então, aqui, cada lado tem que medir x elevado a 4. Porquê? Porque, segundo a regra da operação com potências, na multiplicação em que as bases são iguais, eu tenho que somar os expoentes. Portanto, se cada lado for x elevado a 4, x elevado a 4 vezes x elevado a 4 vai dar um total de x elevado a 8. Portanto, esta será a resposta. Depois, pedem-nos o lado do quadrado que tem de área 36y ao quadrado. Seguimos o mesmo raciocínio, portanto, qual é o número que ao quadrado dá 36? É o número 6. Depois, y vezes y ao quadrado. Portanto, o lado deste quadrado cor de laranja será 6y. Depois, no exercício B, pedem-nos o binómio que representa o lado do quadrado A, B, C, D. Portanto, estão-me a pedir o lado do quadrado grande. Então, reparem, aqui eu sei que esta medida é 6y. E sei que esta medida aqui que me falta é igual a esta medida aqui, que é x elevado a 4. Portanto, este lado representa-se por 6y mais x elevado a 4. Depois, para o perímetro do quadrado, eu tenho que fazer o somatório. Portanto, vamos ter o quê? 4 lados, em que cada um mede 6y mais x elevado a 4. Portanto, 4 vezes 6, 24. Não se esqueçam do fator do y, portanto, 4 vezes 6y, 24y. 4 vezes x elevado a 4 é igual a 4x elevado a 4, que será o nosso perímetro. Portanto, por hoje terminamos com o quadrado do binómio. Na próxima aula iremos nos focar na diferença de quadrados. Estes são os casos notáveis mais importantes da matéria do 8º ano e que serão fundamentais para a matéria do próximo ano, matemática de 9º ano. Portanto, convém que fiquem bem consolidados. Até lá, um beijinho!